Bom dia a todos os presentes. Eu sou Maria Célia Malta Campos, presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas. É com muita satisfação que estou hoje aqui diante de vocês para dar início ao grande evento, o Brincar, Cuidar, Educar, que reúne dois simpósios. O primeiro, o Simpósio Internacional da Associação, a Brinquedoteca em Diversos Contextos, e o terceiro simpósio do GBRINC, o Grupo de Estudos do Brinquedo. Estamos aqui nesse evento marcando os 35 anos da fundação da associação. E, então, merece muita atenção esse fato, e também estamos manifestando aqui a presença da associação diante da sociedade, e trazendo a nossa mensagem, a nossa missão, a nossa forma de trabalhar e de lidar com as questões da infância, do brincar, da brinquedoteca. Diante de todos, abre, juntamente com o GBRINC, e se manifestar, e se colocar para trazer a sua contribuição. Essa parceria com o Grupo de Estudos do Brinquedo fortaleceu e enriqueceu bastante este evento, e vocês podem ver que a nossa programação é bastante robusta, ela é intensa e ela é bastante aprofundada. Muitos trabalhos, então, que correspondem à nossa intenção de falar da brinquedoteca e discutir os temas da brinquedoteca nos seus diversos contextos, no amplo espectro do trabalho do brinquedista e de todos aqueles que atuam na área da cultura lúdica e da infância, né? Eu quero agradecer profundamente e fazer aqui de público reconhecimento a todos os participantes, palestrantes, membros das comissões organizadoras que se envolveram de forma generosa e totalmente voluntária para que esse evento acontecesse. Todos nós voluntários, dentro da associação, e também os nossos ilustres convidados, né? Eu quero, então, convidá-los para apreciar, aproveitar destes 2 dias que serão, de acordo com a nossa intenção mesmo, 2 dias de formação intensiva e de alta qualidade. Então, eu passo a palavra à minha colega Circeia Amália Ribeiro para as suas expressões. Bom dia a todos. Bom dia, Maria Célia, presidente do evento, em nome da qual eu cumprimento todos os que estão participando do mesmo, todos os que estão nessa... É um momento, assim, muito especial, né? E neste momento, não posso deixar de expressar a minha satisfação pela parceria que foi estabelecida entre o Grupo de Estudos do Brinquedo e a Associação Brasileira de Enfermagem, parceria esta que resultou, né, neste evento, o nosso Brincar, Cuidar e Educar. Como vocês podem ver, foi assim uma parceria muito proveitosa, né, tanto que conseguiu reunir, né, tantos brincantes comprometidos com a atividade lúdica, como a realização desses 2 simpósios que a Maria Célia acabou de mencionar. Bom, eu faço minhas todos os agradecimentos que a Maria Célia fez, né, os agradecimentos que ela fez, a todos que colaboraram, de todas as comissões para a realização desse evento, e, em especial, vou fazer um agradecimento à própria Maria Célia, porque eu deveria ter estado muito mais presente nessa vice-presidência do evento, e também, tanto na comissão executiva como na científica. Então, um agradecimento especial
por um problema de saúde meu, ela acabou ficando sobrecarregada e tendo que assumir muitas coisas que eu deveria estar fazendo e compartilhando com ela. Obrigada, Maria Célia, por toda a sua generosidade de levar em frente, né, e compreender a minha situação. Eu espero, na verdade, que sejam, assim, 2 dias muito proveitosos desse exemplo. Que tudo que aqui for discutido se transforme em importantes ações do brincar. Tá? E que essas ações venham beneficiar as nossas crianças, os adultos, os idosos, os próprios profissionais, né, da saúde, de educação, da brinquedoteca, enfim, todos os atores que vivenciam e são comprometidos com essa maravilhosa aventura do brincar. Então, bom dia a todos, muito obrigada, e espero que vocês aproveitem bastante esses dias. Tá bom? Muito bem, obrigada pelas suas palavras, Circeia. Nós não poderíamos ter feito nada sem o apoio, a força recebida da minha diretoria como comissão executiva, sempre ao meu lado, muito forte e unida, e de todos os conselheiros da ABRE, todos os membros da ABRE que entendem o nosso propósito, né? De trabalho na sociedade, contribuição na sociedade, né? De forma voluntária. Então, eu vou agora apresentar o nosso palestrante convidado para essa abertura, que é o doutor Lino de Macedo, né? Ele praticamente dispensa apresentações, mas mesmo assim é muito bom sempre apresentar essa querida pessoa, né? Ele é livre docente, doutor e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, e ele é graduado em pedagogia, né? Meu colega, portanto, e é professor emérito no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Participa da Cátedra de Educação Básica no Instituto de Estudos Avançados da USP e é assessor no Instituto Pense, né, membro da Academia Paulista de Psicologia e do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. Ele foi professor e orientador no programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP, né? Orientou cerca de 83 teses de doutorado, entre elas a minha, com muita honra, e as dissertações de mestrado. Ele estuda o valor dos jogos na educação, na psicologia e na saúde, bem como a importância da promoção dos processos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Portanto, ninguém melhor do que o professor Lino de Macedo para introduzir a temática geral deste congresso. Por favor, professor Lino, a sala é sua. Muito obrigado, Maria Célia. Bom dia a todos e todas. Então, é um gosto estar aqui. Eu acho que o convite para que eu participasse desse evento, aí como primeira fala, é uma gentileza, é um carinho da Maria Célia e de todos os colegas que fazem parte da diretoria dessa associação, mas eu fico muito feliz. Eu acho que é um gosto estar aqui com vocês. E eu queria... O que eu pensei em conversar um pouco agora nesse tempo nosso é sobre o título mesmo do evento, que é Brincar, Cuidar e Educar, né? E eu pensei na gente refletir sobre as funções do brincar, do cuidar e do educar, né? Eu vou ficar mais na problemática do brincar e sobre distorções, e eu queria que vocês entendessem esse termo distorções,
não no sentido negativo, crítico no sentido negativo, mas no sentido eu sou um teórico, um ensaísta, como vocês sabem, um velho professor de psicologia do desenvolvimento. O teórico, né, ele tem uma limitação muito grande, que pode ser um benefício e pode ser um perigo, né? Que é o seguinte: o teórico ele vê com os olhos dos outros, ele é um cego no sentido da prática, e é através dos outros que ele pode reconhecer, pensar, esclarecer as coisas do mundo. Então, se o risco do prático, do excessivamente prático, que não faz estudos, que não se dedica à fundamentação teórica e explicativa dos fenômenos que estuda, então, se o risco do prático é ficar prático demais, o risco do teórico, por igual, é ficar teórico demais e abstraído, né, das coisas do mundo em que se pratica aquilo sobre o qual se reflete, né? O melhor é ser um teórico e um prático e um teórico ao mesmo tempo, coisa que meus ilustres colegas são, né? E a mim me coube, né, ficar mais no papel da teoria, do pensar numa criança que nem existe, uma criança teórica, né, uma criança abstrata, e um brincar também, um brincar realizado nas estrelas, né? E por isso que talvez seja permitido, então, a um teórico falar de distorções, mais para, digamos, cutucar aquele que pratica sobre eventuais desafios que ele pode enfrentar na sua prática lúdica, né? E eu quero começar até refletindo um pouco sobre o trinômio que dá nome a essa reunião, não é? Que é brincar, cuidar e educar. Porque, de uma forma imediata, cuidar e educar estão mais relacionados, estão melhor relacionados, diriam os adultos, com o trabalhar, né? E não com o brincar. Então, é muito interessante, talvez tenha sido de propósito, mas eu gostei dessa junção do brincar junto com o cuidar e o educar. Porque, como todos vocês sabem, né, cuidar é função dos adultos, cuja responsabilidade é prover o bem-estar, a saúde, a higiene, o conforto biopsicossocial das pessoas, né? Crianças, jovens, velhos, das pessoas que não podem cuidar de si, né, necessariamente, que ainda não podem praticar o autocuidado, ou que perderam, no caso dos velhos, a condição do autocuidado, e graças a essas pessoas, né, mães, pais, os brinquedistas, os profissionais da saúde, os educadores, enfim, tantas pessoas que, direta ou indiretamente, né, políticos, médicos, advogados, juristas, enfim, nós temos tantos adultos, né, e adultas que praticam o cuidado e praticam o cuidado fazendo por aqueles que ainda não podem cuidar bem de si, no caso, as crianças pequenas, os jovens, as crianças maiores, os velhos, como eu disse, que não podem praticar por si mesmo o autocuidado, ainda não têm uma autonomia mínima e suficiente para isso, né? Então, eles são cuidadores, no melhor dos sentidos, né? Vocês sabem, hoje, por mais que a gente possa ser grato à inteligência artificial, ao mundo digital que, por exemplo, possibilita o nosso encontro hoje, da forma como está acontecendo, a máquina faz isso, mas de uma forma muito precária, né? Na verdade, o cuidado é um serviço humano, né? Feito por adultos altruístas, dedicados,
que provenham melhor. E o mesmo educar, né? Os colegas sabem melhor do que eu que educar é uma função adulta que inicia, né, as crianças e os jovens no sentido de se socializarem, de adquirirem culturas, hábitos, valores, formas de agir, de pensar, de sentir, formas de praticar a religião, de simbolizarem as coisas do mundo, etc., graças a essa educação que os adultos promovem. E cuidar e educar são considerados trabalhos no sentido, o trabalho não precisa ser remunerado, né? Aliás, a nossa associação é um exemplo, a Maria Célia acabou de mencionar isso, da maravilha que tantas e tantas colegas e colegas fazem realizando um trabalho voluntário, ou seja, um trabalho realizado pelo gosto de servir, o gosto de participar, o gosto de colaborar para o melhor, né, da cultura lúdica, da brinquedoteca, das crianças, sejam elas, estando elas num contexto hospitalar, num contexto de saúde, ou de casa, ou de escola, ou da cidade, da praça, da rua, do quintal, não importa onde esteja, não é mesmo? Então, brincar, na verdade, assim, de chofre, não combina com cuidar e educar, porque brincar voltando um pouco, brincar e cuidar tem muito a ver com a sobrevivência das pessoas, né? Por exemplo, uma criança pequena, se ela não for cuidada e educada por adultos, por pessoas que se dedicam a isso, elas não sobrevivem, elas morrem. Morrem fisicamente, morrem culturalmente, simbolicamente, elas não sobrevivem e sobreviveriam por si mesmas, né? Então, cuidar e educar são funções adultas. E o brincar, mesmo quando um adulto brinca, ele é uma criança, no melhor dos sentidos, né? Ele está vivendo e saboreando uma prática de liberdade, né? Então, o brincar é um momento, mesmo que pequeno, mesmo que fugidio, mesmo que em lugares mais estranhos para a prática do brincar, né, em que a pessoa se permite, né, imaginar o mundo, sonhar possibilidades, quem sabe esquecer por um momento algo pesado, algo triste, né, como essa situação que nós estamos vivendo agora, sonhar, não é? Vislumbrar possibilidades, e o brincar o brincar tem a ver com saúde, né? Tem a ver com educação nesse sentido, tem a ver com respeito, tem a ver com felicidade, né? Se eu posso dizer assim, né? E então eu queria, né? Eu sempre gosto, eu nem sei se eu sou feliz nesse gosto, mas eu sempre gosto de ler os significados de brincadeira apresentados no dicionário, e para a gente, quem sabe, através disso, trabalhar uma primeira distorção, né? Distorção nesse sentido de que, se nós não tivermos, aqueles que cuidam e educam, não tiverem cuidado, não tiverem atenção, eles podem, até na melhor das intenções, praticarem uma distorção e não irem de encontro e não ao encontro daquilo que é da alma do brincar, do espírito do brincar, né? Então, por exemplo, no dicionário Michaelis, são apresentados 9 significações do brincar, né? É um ato ou um efeito do brincar, é um divertimento, em particular entre crianças, ele é recreação, ele é recreio, ele é uma manifestação intencional por meio do riso ou da ironia, com que se tenta expor alguém a gracejos ou ao ridículo, chacota, galhofa, gozação. Eu repito,
é uma manifestação intencional por meio do riso ou da ironia, com que se tenta expor alguém a gracejos ou ao ridículo, chacota, galhofa, gozação. 4. É um ato irrefletido, exibicionista, que termina por prejudicar quem o pratica. É uma coisa que requer pouco esforço por ser fácil de entender e de resolver. Coloquialmente, brincar é uma reunião social, informal, improvisada. Brincar tem a ver com folia carnavalesca, são aqueles 3 ou 4 dias em que nós somos dispensados, né, das responsabilidades e podemos comer, beber e brincar à vontade, até nos preparando para os dias de Quaresma. Do ponto de vista coloquial, brincar quer dizer relação sexual, transação. E, por último, brincar, ele pode significar inconveniência, que tem geralmente um caráter sensual. Aliás, isso que o dicionário diz, as crianças, quando têm liberdade para serem aquilo que podem, querem ou conseguem ser nas diferentes circunstâncias da sua vida, nos ensinam, nos mostram, né? As crianças, muitas vezes, num contexto de brincadeira, são inadequadas, passam dos limites, dizem coisas que os adultos não gostariam que elas dissessem, os expõem, quem sabe, a situações para as quais eles não gostariam de ser expostos naquele contexto. E elas fazem isso não por maldade no sentido adulto, mas porque o brincar, ele pode ter, agora numa leitura adulta, um sentido positivo e pode ter um sentido negativo. Agora, para as crianças, cujo significado do sentido e do valor é o gozo, né? É o lúdico, o positivo e o negativo são ambos verdadeiros. Por isso é que por isso que, né, e essa é uma distorção que eu queria, a segunda distorção que eu queria marcar, que nós adultos, muitas vezes, se nós cercearmos, vamos dizer, esses abusos, essas ultrapassagens de limites que as crianças e os brincantes têm, né? Nós estamos impedindo eles de, através das brincadeiras, expressarem aquilo que no contexto pode não ser adequado, mas que na sabedoria, na necessidade psicológica, no sentimento, no gozo de uma liberdade, quem sabe, que ainda não se tornou responsabilidade, pode ser praticada em nome do bem-estar de uma pessoa que está, por exemplo, num contexto de saúde sofrendo, com medo, não é? Né? Às vezes, brincar é uma forma oposta ao chorar, mas que quer dizer a mesma coisa, né? Quantas crianças usam, né, a brincadeira para chorarem ao seu modo, né, situações a respeito das quais elas têm dificuldades, elas têm preocupações, elas têm medo, elas ignoram, elas se sentem perdidas e têm medo de perderem o cuidado e a educação que merecem, porque os adultos que cuidam dela estão doentes, estão se afastando, estão perdidos, estão desempregados, estão loucos, estão sem trabalho, estão muito preocupados com as suas vidas pessoais e, portanto, pouco disponíveis para elas e tal. Então, vejam vocês, a primeira comentário meu foi no sentido de que educar e cuidar combina mais com trabalhar do que com brincar, em uma primeira vista. Eu gostei dos organizadores desse encontro, em vez da palavra trabalhar, colocarem brincar, porque, de fato, né, quem cuida e educa, se ele tem o espírito lúdico, portanto, se ele tem a alma do brincar presidindo as suas ações, ele pode praticar
um cuidado e uma educação de forma muito melhor numa perspectiva adulta e também muito melhor numa perspectiva da criança. Porque onde há o espírito lúdico, onde há abertura para a liberdade, para o encontro com o insuspeitável, para o encontro com aquilo que até às vezes se opõe à situação atual, você tem possibilidades de criação, você tem possibilidades de ser naquilo que você pode ser, em quaisquer que sejam os momentos da sua vida, né? Então, essa é uma primeira aparência de distorção, ou seja, cuidar e educar também combina com brincar. E não sou eu quem vai dizer aos ilustres participantes desse congresso, né, é isso que eu estou falando, porque na prática vocês fazem isso, vocês cuidam e vocês educam através do brinquedo, através das brincadotecas, através de atitudes lúdicas, através de um cuidado livre, inocente, ao mesmo tempo sério, comprometido, né? E possibilitando que crianças, velhos, doentes, né? Idosos possam encontrar, naquele momento que estão vivendo, algo que faça sentido, que tenha valor de vida, que tenha valor de cultura, que tenha valor de símbolo para eles, né? Então, então, pode parecer uma distorção, não é, desde que a gente tenha no cuidar e no educar o espírito lúdico. E a segunda distorção sobre a qual eu quis falar agora há pouco, não é? É permitida uma brincadeira a inadequação, o exagero, né? O passar dos limites, uma sensualidade, quem sabe, exagerada, um exagero. Porque, em podendo ser assim, é que se descobre, é que se constrói, é que se pode observar, auto-observar, justamente essa ultrapassagem de limite. Se nós ficarmos só no lado positivo, didático, sério, profissional, nós corremos o risco, nós adultos, corremos o risco de tolher no contexto da brincadeira justamente aquilo que significa a prática da liberdade, né? O Piaget já dizia, o brincar é uma assimilação deformante da realidade. E muitas pessoas podem entender a palavra deformante no sentido negativo. Não, ela é positiva, né? O brincar, nesse sentido, se assemelha ao sonho, né? Nós não controlamos os nossos sonhos. Nós sonhamos coisas que nós temos até dificuldade na vigília de falarmos sobre ela, porque ela muitas vezes os nossos sonhos contrariam aquilo que se espera dos sonhadores, ou aquilo que não se espera dos sonhadores na vida real. E a gente sonha, e em sonhando, nós podemos visitar mundos, né, possibilidades, loucuras, e formas de ser, quem sabe, impossíveis, na situação de vigília, nos nossos compromissos, nos nossos valores, nos nossos contratos com a sociedade, tal como ela se organiza nas suas diferentes e infinitas possibilidades. E em sonhando você pode, mesmo contra a sua vontade. E porque você pode sonhar, né? Você pode, quem sabe, encontrar um lugar que, sem isso, é doença, é depressão, é desespero, é uma vida sem sentido, é dor, é prisão, né? Agora, por favor, não me escutem como estando aqui, ou tendo
tendo vindo, pode ser, né? Tendo vindo aqui para falar, para promover a brincadeira, digamos, inconveniente. Não é isso. Eu digo que dizer que uma brincadeira é inconveniente é uma fala de um adulto que julga e que tem direito a isso. Para uma criança, a brincadeira não é inconveniente. A brincadeira, para um brincante, às vezes até nós adultos, né? Quantos avós, né? Às vezes são inconvenientes com seus netos, com todo o carinho do mundo, né? com toda a singeleza, fazem coisas, mexem no cabelo, puxam o calção do netinho e dão risada, dizem coisas assim indevidas, numa inocência até bonita, porque naquele momento eles estão se sentindo livres e talvez até inadequados do ponto de vista daquele que está recebendo a brincadeira, mas por que não? Por que não? Até eles podem, em ultrapassando esse limite, perceberem que passaram do limite com seus netos, né? E que, quem sabe, possam encontrar uma forma melhor. Então, assimilação deformante é esse modo de digestão, né, para usar esse termo da biologia, de uma realidade que tem licença para se pensar, se fazer, se realizar da forma como é possível, da forma como é desejável, da forma como é querida pela pessoa. Então, por isso que aqueles, né, vocês, portanto, que trabalham na prática, seja num contexto de hospital, de escola, de praça, de casa, ou qualquer que seja o lugar, de brinquedoteca, a vocês que trabalham, né, precisam ter esse carinho, né, essa compreensão, esse perdão, essa convivência, né, de permitir que aqueles que brincam possam, em brincando, quem sabe, muitas vezes, passarem dos limites e que por passarem dos limites, podem reencontrá-los, quem sabe, num tempo melhor, né? Num tempo da delicadeza, como diria o cantor, né? E o compositor, né? Porque, senão, a brincadeira corre o risco de se transformar numa prática educativa ou cuidadora como qualquer outra e perder aquilo que é privilégio dela, aquilo que é o diferencial dela. É claro que todos nós, e eu, por exemplo, a vida toda, graças aos meus orientados e orientadas, eu militei, se eu posso dizer assim, numa leitura dos jogos, por exemplo, como recurso importante de se observar e de se promover processos de desenvolvimento e aprendizagem, sabendo que jogos e brincadeiras, por si mesmos, não têm essa função. Esse é um olhar nosso, permitido, possível, desde que a gente respeite a alma, desde que a gente respeite o espírito dos jogos e das brincadeiras. Aqui, no caso, nós estamos enfatizando a brincadeira, que, mais do que os jogos de regras, no caso, precisam deste campo de liberdade em que o sonho, a fantasia, o exagero, né, a licença, para o melhor ou para o pior do ser humano, possa ser apresentado, possa ser vivido, possa ser experienciado, né? Eu digo isso, né, gente, porque, por exemplo, para nós que trabalhamos na educação, eu gosto muito da ideia da BNCC de colocar, por exemplo, o brincar como um campo de experiência fundamental para o exercício dos direitos de aprendizagem legítimos para as crianças que estão na escola, na educação infantil. Eu acho maravilhoso isso. Por outro lado, se o professor, né, se a professora, que em permitindo, em organizando espaços lúdicos,
militar apenas no brinquedo, nesse sentido sério, adulto, do positivo, etc., etc., do certinho, daquilo que não ultrapassa, ela pode estar transformando, mesmo que não queira, o brincar numa atividade didática como qualquer outra. E a criança se sentirá atraída, mesmo que não saiba dizer isso. A criança se recusará a brincar. Os colegas, vocês sabem disso melhor do que eu. Se a gente não respeita a delicadeza, o espaço do brincar no seu sentido pleno, no seu sentido original, as crianças rejeitam, recusam. Pode estar no hospital com câncer mortal, mas que felicidade, né, uma criança nessas condições de ter 30 segundos de sonhar uma vida, quem sabe, diferente. De uma possibilidade de viver, quem sabe, diferente, graças a uma intervenção de um brincante, de um brinquedo, de uma situação lúdica. Que felicidade, não? Então, vocês me desculpem estar sendo tão enfático nesse ponto, porque eu acho que isso é permitido a um brincalhão e a um teórico, esse exagero. Eu sei que vocês que estudam e praticam precisam buscar um equilíbrio entre essas coisas, e está certo, né? O enfermeiro, ele cuida no sentido sério, profissional, adulto, responsável das crianças. Ele faz isso seria bom, é bom quando ele pode fazer isso num contexto lúdico, de brinquedo terapêutico, né? de uma atitude aberta, livre, etc. Mas ele tem responsabilidades e ele pratica essas responsabilidades segundo os protocolos, segundo as exigências, e faz muito bem. O mesmo vale para o professor, para o brinquedista, etc., etc. Não estou querendo desqualificar isso, mas eu estou querendo dizer que por isso que é muito difícil, por isso que os colegas da associação fazem muito bem em investirem o que investem na formação, porque é uma formação muito sofisticada. Não só do ponto de vista teórico, mas nesse sentido de uma formação pessoal que dê à pessoa essa condição de ser séria, de ser, eu tenho usado essa expressão, de ser lúcida e lúdica ao mesmo tempo. É muito difícil ser lúdico e lúcido ao mesmo tempo. Porque se nós ficamos no lúcido, é como se a gente não pudesse ser lúdico, e se nós ficamos no lúdico, como se nós não pudéssemos ser lúcidos. Não, nós podemos ser as duas coisas, ainda que isso seja uma prática sofisticada, né, que exige uma formação delicada, uma formação pessoal, né, em relação à própria pessoa que pratica essa atividade, em relação aos objetos que ela usa, aos recursos lúdicos que ela utiliza. Vocês são especialistas em brinquedoteca, eu não sou, mas vocês sabem, portanto, melhor do que eu, né? As brincadeiras que elas propõem e a condição de brincalhões delas nesse contexto. Porque, numa prática lúdica, o brincalhão é também o profissional que participa da situação. Então, por isso que é uma formação delicada, sutil, rigorosa, exigente, mas, ao mesmo tempo, lúdica, né? Divertida, recreativa, né? E que vê com olhos generosos, com olhos empáticos, com olhos leves, os eventuais exageros, os eventuais bullying, os eventuais gracejos ou ridículos que, num contexto de brincadeira, os brincantes se expõem. Por que não? Por que não? Então, para resumir, né, valorizemos, agora, segundo o dicionário Hawais, as versões positivas do brincar. Distrair-se com jogos infantis, distrair-se no sentido positivo do termo, representar papéis fictícios, entreter-se, né, passar um tempo
com objetos ou uma atividade qualquer, pular, correr, agitar-se, tirar um gozo, uma distração, um proveito, desfrutar. E também consideremos as versões negativas: gracejar, fazer zombaria, debochar, não demonstrar interesse, né? Não uma brincadeira, a criança pode se cansar e parar de brincar. Não gostei dessa brincadeira, não quero brincar disso. Por que não? Por que não? Não quero brincar mais, quero brincar sozinho, quero brincar com outra pessoa, não quero brincar com você, ou quero brincar só com você, ou quero brincar e não tomar o remédio, e não fazer a punção, receber a punção. Por que não? Por que não? Não demonstrar interesse, não dar importância, não levar algo a sério, agir com leviandade ou imprudência, né? Por isso que eu gosto desse, né? Porque o valor, ele tanto pode ser positivo quanto negativo, e o brincar é um valor humano, né? Um valor de vida, né? Um valor do melhor da nossa... Não é as crianças. Nós, quando brincamos, estamos no melhor momento de vinculação com a vida, com os outros, com as pessoas e conosco mesmos, né? A pessoa mais doente, mais comprometida, quando está brincando, quando está rindo, ela está bonita, está feliz, está saudável. Vocês sabem disso melhor do que eu. Vocês praticam isso. Eu só posso dizer isso, imaginar isso, né? Vocês fazem isso, né? Portanto, vocês sabem isso, né? E as duas versões são válidas, isso que eu quero insistir. E expressam duas significações das brincadeiras. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre as características do brincar, até para, de outro modo, ficar, quem sabe, fundamentar isso que eu trabalhei até agora com vocês, né? Então, gente, o brincar é uma atividade intrinsecamente motivada. Ou seja, ela é um fim em si mesmo, ela não é um meio para outro fim. Legitimamente, os adultos que utilizam a brincadeira, como vocês todos, seja num contexto da saúde, da educação, da cultura, da religião, do que quer que seja, da relação entre como pais e filhos, como terapeutas, não importa, né? Ela é um meio para um outro fim. É verdade. Para nós, ela é um meio para outro fim. Para aquele que brinca, ela é um fim em si mesmo. E se a gente exagerar nessa ideia, é um meio para outro fim, a gente mata a brincadeira, como eu disse. Então, ela é intrinsecamente motivada, ou seja, motivada por si mesma, de dentro para dentro, ou de dentro para fora, não de fora para dentro. Ou seja, ela envolve atenção aos meios, não aos fins. Eu sei que nós temos todo o direito de nos preocuparmos com os fins, ao que se destina isso. Mas aquele que brinca, o meio é o próprio fim. E se nós não tivermos a delicadeza de equilibrar esses dois momentos, a gente mata a brincadeira, com a melhor das intenções. Ela é uma função simbólica. Mesmo o jogo de exercício praticado pela criança no primeiro ano de vida, né, ou de balançar, enfim, o jogo de exercício praticado pelo prazer funcional, ele tem uma função simbólica, né? Simbólico, ou seja, ele tem uma função de nos aproximar, nos misturar com alguma coisa que ganha sentido por causa disso mesmo, né? E quem diz símbolo, diz diábulo, né? O símbolo é o que aproxima, o diábulo é o que afasta. E símbolo e diábulo são faces da mesma moeda, como eu tenho tentado dizer até aqui, né? A brincadeira pode ser livre de regras externas, por isso.
ela é governada por regras internas. É claro que, no nosso caso, a gente combina regras externas, né, os motivos que nos levam a valorizar, a praticar, a promover a brincadeira, seja num contexto de saúde, de educação, de cultura, de religião, do que quer que seja. Isso é válido para nós, mas para a criança que brinca, para o idoso que brinca, o idoso brinca não para ficar mais inteligente, para se proteger do Alzheimer, porque é gostoso brincar, porque ele já está no tempo da vagabundagem, ele já trabalhou muito, ele já está velho, ele pode agora fazer coisas que não servem para nada, por que não? Nós, o profissional, o fisioterapeuta, o enfermeiro que promove a brincadeira, sabe que isso tem valor cerebral, de exercício cerebral, e que isso é um remédio, se eu posso dizer assim. Mas o brincante não precisa saber disso, e você não precisa ficar falando para ele isso. Você deixa ele curtir isso, ele quer isso, ele está gostando disso, por que não? Né? Tem coisas que só o profissional sabe, o cliente não sabe e não precisa saber. Porque porque não interessa saber nesse momento. O profissional precisa saber, né? Claro, o profissional precisa saber. Até para ele poder manejar a delicadeza, né? A sutileza dessa tensão. E olha que coisa mais linda, né, gente? O brincar é sempre ativo. Ninguém brinca. Quem brinca de dormir, porque dormiu. Quem brinca de dormir está bem acordado, está fingindo dormir. Vocês sabem disso, né? Então, ele implica envolvimento ativo, concentração, entusiasmo, né? Alegria. E ele também, olha que coisa maravilhosa, ele implica um sentimento de domínio. A pessoa mais comprometida, a pessoa que se sente a mais fraca, frágil, desgraçada, no momento que ela está brincando, ela tem domínio, ela tem potência, ela tem vida, ela tem alma, ela tem gosto, ela tem presença, ela tem a si mesma, no melhor que ela pode ser, ela tem aos outros que lhe fazem companhia, eventualmente, ela tem os objetos com os quais ela se apoia ou utiliza para realizar os seus brinquedos, as suas brincadeiras, ela tem o seu coração, tem a sua cabeça, tem seu corpo, tem tudo, né? Ativamente envolvido. Não importa o nível, não importa o nível. Não é maravilhoso isso, gente? Né? No mundo em que o medo, o negacionismo, as ameaças, o desrespeito, né? o desassossego, a desesperança, as dificuldades, brincar é uma salvação, né? É uma possibilidade, é uma esperança, né? Isso é maravilhoso, né? Então, né, gente, brincar para quê? Né? Brincar para quê? Qual é a função do brincar? Se nós estivermos atentos e respeitosos às possíveis distorções. A gente brinca para se divertir, por que não? Divertir, né? Vocês sabem o que quer dizer divertir? Olha que interessante. Divertir também tem um sentido negativo, né? Se vocês olharem no dicionário, divertir quer dizer desviar, distrair a atenção. Esquecer, perder o hábito, entreter-se com brincadeiras, distrair-se, rir ou fazer rir, alegrar-se. Divertir quer dizer desistir, dissuadir. Em brincando, você descobre que algo é perigoso e que, portanto, você precisa se proteger.
né? Então, brincar para quê? Para divertir. Brincar para quê, diríamos nós, né? E isso foi toda a minha vida, junto com os meus alunos e orientados, né? Para a gente se desenvolver, né? Eu não vou falar para vocês do quanto, por exemplo, Piaget e tantos outros autores valorizaram a brincadeira em sua função de desenvolvimento. Desenvolvimento, por exemplo, na criança pequena, desenvolvimento nas crianças, desenvolvimento nos jovens, nos adultos, nos velhos, né? Ela, em todo o ciclo de vida, o brincar, ele tem uma função de desenvolvimento, de melhoramento, de aperfeiçoamento, de recuperação, de um encontro melhor com algo que faz sentido para nós. Né? E eu sei que muitos de vocês, né, trabalham com o brincar, utilizam o recurso do brincar como na sua função de desenvolvimento. Eu fiz isso, por exemplo, a vida inteira. Desenvolvimento e aprendizagem, que é outro termo, né? Em brincando, a criança aprende. Vocês sabem disso muito melhor do que eu, vocês fazem isso. E ela aprende no sentido de conquistar, né? Aquilo que não era dela, agora é dela. De dominar, de ganhar competência, de ganhar habilidade, de sentir-se potente, sabendo algo, libertando-se de uma ignorância ou de um nível menos desenvolvido, né? O brincar tem uma função terapêutica, né? Os nossos queridos enfermeiros sabem o quanto que o brinquedo terapêutico é um recurso valioso, né, maravilhoso, para eles poderem conversar com as crianças e, quem sabe, com os seus pais, que são ignorantes das tecnicidades da profissão de saúde, né, dos termos médicos, dos termos farmacológicos, dos termos próprios da enfermagem, por exemplo. Eles sabem explicar, antecipar, mostrar, criar um clima de confiança, de abertura, de leveza, para algo tão importante quanto, por exemplo, o cuidar no contexto do hospital de uma criança que está doente, não? Que tem uma doença crônica, por exemplo, que muitas vezes vai é uma frequentadora, né, frequente do hospital e que nele se sente tão ausente de outras coisas que fazem sentido para a sua vida, da casa, da escola, da rua, etc, etc. Enfim, né? Os terapeutas, né, usam, quem trabalha com criança, trabalha com brinquedo. É quase que uma redundância, né? Com desenho, porque é através dele, é junto com ele que ele pode estar junto da criança. Vocês sabem disso, né? Mas eu queria falar agora, nós já estamos caminhando para o final, de três coisas que, isso que eu falei até agora, todos nós conhecemos, todos nós dizemos isso, etc, né? Mas eu li um texto, pensando aqui na nossa conversa de hoje, que me chamou a atenção. É sobre o brincar no contexto do hospital. Depois eu passo a... Eu tenho uma apresentação, eu estou falando com vocês, mas apoiado numa apresentação. E ela vai ficar disponível aí para vocês, eu já mandei para a Maria Célia, ela vai ficar disponível para os colegas, então tem referência bibliográfica, tem todas essas coisas que eu estou dizendo, vocês podem encontrar lá, né? Então, é o seguinte, eu queria falar de três coisas, três aspectos do brincar para quê, que talvez a gente não pense muito neles, e eles são muito importantes, né? Três adições a este brincar como diversão, como desenvolvimento, ou como aprendizagem, ou como terapia, que é o brincar como fluxo, o brincar como conforto e o brincar como esperança, né? O que seria o brincar como fluxo, né, gente?
Existe um autor, eu não sei dizer o nome dele, na apresentação que vocês vão receber, vocês têm o nome dele. Eu vou arriscar pronunciar, é aquele que é Csikszentmihalyi. Não sei se é assim que pronuncia. Csikszentmihalyi. Ele tem uma teoria muito, muito bonita, muito bem desenvolvida sobre a ideia de fluxo, né? A ideia de fluxo é a ideia da presença, né? Porque é o seguinte, né, gente? E por que o brincar tem a ver com fluxo, né? Estar no fluxo, na presença, estar no momento, estar no aqui, agora. Porque, vejam vocês, olha que interessante, voltando ao início da nossa conversa, educar e cuidar, se nós não associarmos isso ao brincar, pode ter função de futuro. Eu cuido da criança para que ela não fique doente. Eu cuido da criança porque ela está doente e ela precisa se recuperar. Eu cuido da criança porque eu quero promover o bem-estar dela, etc, etc. Eu posso, então, pensar ou cuidar com um valor futuro ou um valor passado. Eu cuido dela porque ela estava descuidada, ela está suja, ela veio da escola não lavada, não limpa. Eu estou fantasiando uma situação e eu preciso cuidar dela para que ela fique limpa, fique bonitinha, troque de roupa, etc, etc. Então, cuidar pode ter a ver com um passado a ser mantido ou corrigido, ou um futuro a ser promovido. Legitimamente. Não estou contra isso, gente. Não estou contra isso. Mas legitimamente. O mesmo vale para o educar. Não é? Educar como forma de socialização é muitas vezes justificado pelo futuro, pelo melhor futuro. Nós, pais e mães, por exemplo, educamos os nossos filhos sonhando, muitas vezes, com o seu futuro, né? Que eles sejam, quando adultos, uma pessoa autônoma, feliz, que tenha trabalho, que tenha valores, que tenha isso, que tenha aquilo, etc. É legítimo isso. Os professores ensinam as crianças a ler e escrever para que no futuro, enquanto boas leitoras e escritoras, elas possam ter acesso a condições melhores de vida, ao emprego, e saúde, e cultura, etc, etc. E por que não? Só que, em exagerando a ênfase, ou no passado ou no futuro, nós corremos o risco de perder o presente. E o brinquedo só tem sentido no presente. Porque no passado, ou ele é uma narrativa, eu brinquei disso, vamos brincar daquilo que a gente brincou ontem, ou eu quero brincar disso, enfim, ele é pura presença, ele é pura encarnação. Encarnação de corpo, de alma, de psicologia, de saúde, de tudo, de felicidade, de envolvimento. Então, né, porque se ele começou a ficar chato, cansado, ele cai fora. Se ficou muito ansioso, se ficou muito desafiador, passou dos limites, ele também se protege e cai fora. Arruma um jeito de se livrar. Se ele está muito aborrecido, ficou chato, é mais ou menos igual palestra, né? Começou a ficar muito chata, etc. A gente dá um jeito de fazer um joguinho, de rabiscar, de tomar água, de ir embora, de diminuir o som, tirar a imagem para não mostrar a cara de sono. E é legítimo isso, por que não? Por mais que o palestrante possa ficar chateado, é legítimo. Então, isso que é o lindo do brincar, né? Ele é puro presente. Presente tanto no sentido de dádiva, de doação, de entrega, quanto presente no sentido de tempo mesmo. No sentido de... ele vale porque está rolando. Então, nesse sentido, o brincar é fluxo.
é conexão, é contato, é contágio, no melhor dos sentidos. Pode ser também no sentido do pior. Lembra que eu falei das histórias? A gente, às vezes eu dou umas escapadas, dou umas derrapadas aí, mas a gente tem... O contágio pode ser positivo ou pode ser negativo. O contágio com a vacina é ótimo. O contágio com o vírus é péssimo. Então, qual contágio nós queremos valorizar? Mas os dois são legítimos, hein? Os dois existem. Todos nós somos testemunhas disso. Não? Então, vejam que coisa maravilhosa, né? Agora, então, através nesse ambiente de fluxo, as crianças podem comunicar sentimentos e o brincar como conforto, né, gente? O que quer dizer isto, né? O brincar conforta. Né? Pensem os colegas que trabalham em hospital, né? O conforto pode ser por 3 segundos, por 5 segundos, por meio minuto, que a pessoa, quando está num contexto lúdico, tem. Não é? O brincar conforta, ele traz tranquilidade, ele traz aceitação, ele traz perdão, né? Ele traz compreensão, ele traz sentido. Por isso que as pessoas gostam de brincar. Pode parecer pleonástico, mas as pessoas gostam de brincar. As crianças gostam de brincar, porque isso lhes dá conforto, gente. Vocês já pensaram a complexidade da vida, das coisas da vida para as crianças pequenas, que ainda têm poucos recursos cognitivos, afetivos, sociais, culturais, físicos, para compreender a complexidade do mundo, né? A complexidade dos adultos e todas as suas questões, os pais que se separam, que trabalham muito, que não sei o quê, as complexidades do mundo digital e não sei o quê, a seriedade. Então, o brincar conforta, traz sentido, traz leveza. Né? E, por último, né, gente, o brincar traz esperança. A pessoa mais comprometida, né? Meu pai, por exemplo, tem 105 anos e ele está muito comprometido. Às vezes eu pergunto para ele, pai, como é que está você? E ele diz assim, eu estou escapando. E fala isso gostoso, estou escapando. E ele, que sempre me chamou de Lino, agora ele me chama do nome que eu tinha, que eles me davam quando eu era criança. Linoca. Ele fala, é o Noca. É o Noca que está aí? Olha que coisa linda, né? Então, é uma bobagem. A gente conversa 30 segundos, porque depois ele se cansa, ele pede para ir embora, ele perde o contato. Ele está bem de cabeça, mas ele está muito comprometido, para dizer o mínimo. Mas olha que coisa linda, né, gente? Então, mesmo para uma pessoa, uma criança, imaginem vocês uma criança com uma metástase, enfim, uma infecção renal, uma coisa difícil, que vê nos olhos dos adultos aquele sentimento de perda e tal, e brincando, ela encontra uma luz, né? Ela encontra um resquício de vínculo com a vida. No seu melhor sentido. Não nesse sentido arrogante de que nós não morremos, nós não ficamos doentes e que as coisas sérias não são importantes. Não é nesse sentido. Ela se encontra com o símbolo. É muito bom essa última palavra sua, professor. Ela se encontra com o símbolo. Acho que isso tem que ser bem marcado. E eu vou também marcar aqui o finalzinho da sua fala, se o senhor me permitir, claro, né? E fazer as suas considerações finais e colocar, não tivemos nenhuma pergunta no chat, mas nós podemos deixar
aqui um momentinho para as pessoas também, que se quiserem fazer intervenções orais, se o senhor permite, tá Claro, bom? claro. Maricélia, eu vou falar uma última palavra que tem a ver com esperança, né? Pois não, Que é pois não. resiliência, né? Você sabe, hoje o termo resiliência está muito valorizado, né? E felizes as pessoas que que são resilientes a esse mundo tão cheio de desafios, com tantos medos, com tantas ameaças, com tantos desafios, né? Então, a brincadeira é no contexto do lúdico que as crianças ganham resiliência. Entendendo por resiliência, forças, né? Dentro dos recursos que a criança tem, das possibilidades que ela tem e dos objetos e das pessoas com quem elas convivem, que elas têm para continuarem uma vida que, qualquer que seja a sua condição, vale a pena ser vivida. E com isso eu termino. Eu quero desejar um ótimo congresso para todos vocês, um grande aproveitamento. Eu sei que essa conversa inicial, ela sempre, enfim, Muito significativa, professor. Então, tá bom, muito obrigado e felicidades para vocês, hein? Eu quero, então, retomar um pouco entre vocês algumas palavras do professor Lino para marcar bem esse momento tão importante, com essas contribuições tão sensíveis e sábias do nosso professor. E eu destaco aqui, no início, a sua colocação, o brincar como liberdade, professor. Até de não querer brincar, até de querer se retirar, não é? Também me foi significativa a sua observação sobre o afrouxamento dos controles internos, a liberdade nesse sentido também. Perfeito. Que é quando emerge e aflora o sensual que o senhor também apontou, o sensual no sentido do gozo dos sentidos. Sim. Né? Do desfrute do momento, da experiência presente, do momento presente, do estar presente agora, só pelos sentidos, ou muito pelos sentidos. E isso me faz pensar, professor Lino, em como o brincar é uma atividade altamente contestadora, é uma atividade altamente disruptiva de controles externos, de sistemas institucionalizados, e desse controle do adulto, enfim, de todo o ambiente, de todo o entorno. Até porque ele é também, isso que o senhor aponta, o se retirar um pouco, ao mesmo tempo estar totalmente presente no momento e, ao mesmo tempo, se retirar um pouco de uma realidade que pode ser, muitas vezes, penosa, difícil. Então, é todo um fenômeno extremamente complexo que o senhor nos expõe aqui, né? Do viver no brincar, do estar brincando. Né? Quando a gente diz brincar é uma coisa séria, é tudo isso que o senhor falou, me parece assim. Se alguém tiver, assim, alguma manifestação para fazer nesse momento, nós ainda temos algum tempo, fique à vontade. Mas aqui os elogios são muitos, as pessoas acho que estão impregnadas das suas palavras e refletindo, professor. Então, nenhuma mãozinha levantada? Tem sim, Maria Tereza, professora Maria Tereza, por favor. Fique à vontade, professora. Bom dia a todos. Oi, Lino. Bom te ver, bom você, Maria Célia, Beatriz Piccolo Jimenez e Luana e tantas pessoas. Eu, na verdade, quero agradecer a oportunidade de poder te ouvir novamente, Lino, e destacar, né, dentro desse conceito de liberdade,
e tantos outros que você colocou, eu acho que especialmente nesse momento a liberdade ligada com a esperança, né? Então, porque assim são dois conceitos de abertura, né? Abertura para dentro e para fora. E eu acho que o brincar ele está nesse entrelaçamento mesmo de dimensões, né? Quem brinca, brinca para si mesmo, brinca com o outro, brinca para conseguir algo que deseja, né? Então, assim, eu acho que esse entrelaçamento que você apontou tão bem, né? Especialmente nesses dois conceitos que são tão amplos, né? Eles dão exatamente essa ideia do símbolo mesmo, né? Do que significa o brincar nos diferentes contextos, né? Eu acho que no simpósio nós vamos ver vários contextos para o brincar. E então eu queria destacar isso na sua fala, né? E acho que o simpósio vai poder abordar essas diferentes facetas, né? Desse duplo aí, né? Desse par, né? Liberdade e esperança, né? Perfeito. Só isso. Um prazer. Queria te ver, Tereza. Beijo. Um beijo. Vidal, agradeço, então, a todos. Professor, eu agradeço imensamente as suas palavras, a sua participação, a sua generosidade em compartilhar hoje conosco, e convido a todos a saírem desta sessão, ela estará sendo, então, finalizada, para que vocês tenham tempo de voltar à tela inicial, ao menu, e poderem entrar na próxima sessão. Estaremos agora iniciando mini cursos, são 3 mini cursos nesse momento que vão ocorrer simultaneamente. Todos podem entrar livremente, não há nenhum empecilho que todos possam entrar em qualquer dos mini cursos dos 3 que estão ocorrendo agora pela manhã. À tarde, a partir das 13 horas, teremos mais 3 mini cursos e, então, vou vê-los provavelmente em algum deles. Muito obrigada e até mais.